Olhando para o nosso esquema elétrico, o que é que vamos ter? Algures no nosso pino 1, ali assinalado com os números 15, portanto, e como já deve ser do conhecimento do pessoal e ao longo também dos cursos, quando falamos numa linha 15 sabemos que é uma alimentação, neste caso uma alimentação de ignição, ou seja, é um positivo que só está presente quando tem a ignição ligada. Portanto, vamos então confirmar onde é que temos o nosso pino 1. Eu creio que era este, se não me engano. Portanto, e temos cá uma alimentação, neste caso 5 volts, no nosso pino 1. No nosso pino 2 vamos ter uma massa, creio eu. Pino 2. Não, de facto temos o nosso sinal. Vou confirmar aqui. Peço desculpa, foi aqui um pequeno engano a contar os pinos da ficha, portanto, na realidade, nós temos o nosso pino 1, não era aquele que eu estava a ligar anteriormente, portanto, nesse eu estava a ligar no pino 4. De facto, passando para o pino 2, temos então a massa do sensor e no nosso pino 3 teremos então o nosso sinal. E reparando, aqui já nos surge qualquer coisa que não se enquadra nem num sinal analógico, como medimos no primeiro sensor de hoje, nem com o sinal medido no sensor que medimos no Peugeot. Portanto, aqui já não é um sinal em frequência, eu separar aqui a imagem. Portanto, eu se olhar para aqui, isto não vai ser um padrão, como foi no caso do Peugeot. Portanto, no caso do Peugeot, o sinal era todo ele um padrão, ele ia se repetindo ao longo do tempo e eu conseguia perceber que o sinal era sempre igual, apenas a sua frequência aumentava ou diminuía consoante a aceleração que eu dava ao carro. Portanto, quanto mais acelerava o carro, maior era a frequência, eu assistia isso ao encolher da minha imagem. Aqui, no caso, eu não consigo perceber que existe essa frequência, que existe esse padrão, apenas existe aqui qualquer coisa que eu vou considerar uma mensagem. E esta mensagem, sim, digital. Portanto, vamos ver que temos aqui uma tensão de trabalho entre os 0 volts e os 5 volts. Caso, se eu colocar as minhas réguas, eu terei uma amplitude de sinal em torno dos 5 volts, portanto, há mais coisa, menos coisa. E, a nível de análise de sinal, eu não consigo tirar daqui para já nenhuma interpretação do mesmo. Reparem que neste momento eu também tenho o carro, motor desligado e ignição ligada. Quando procedemos ao ligar do motor, carro ao relantim ou em aceleração, vamos tentar observar o que é que assistimos. Portanto, no momento, temos o carro com o motor a trabalhar ao relantim. Neste momento ele também está com o motor um pouco mais acelerado, porque também está frio, está em fase de aquecimento. No entanto, eu não consigo para já perceber aqui alguma alteração. Se eu agora pedir ao Zé para me dar uma aceleradela no carro, vamos ver o que é que... Portanto, independentemente de ter o carro a trabalhar ao relantim ou em aceleração, e neste momento até a velocidade de rotação já baixou ligeiramente, eu não obtive nenhuma alteração no sinal. Muito bem, com a análise deste sinal, a única coisa que nós conseguimos perceber é que estamos perante aquilo que nós chamamos um pacote de dados de informação, ou seja, um sinal digital. Este sinal é um sinal característico de uma linha de comunicação SEND, portanto, quando estivermos a medir qualquer sensor que vai trabalhar sobre o protocolo SEND, será inerentemente um sinal semelhante a este. Claro que eu olhando para aqui eu não vou conseguir perceber se estão 20 gramas, se estão 30 gramas, se estão 100 gramas, se está a 10, eu por aqui não consigo perceber. Isto é de facto os zeros e uns, por assim dizer, que estão a chegar à unidade. Note-se que esta modulação, esta conversão digital está a ser feita dentro do próprio sensor de massa de ar e a informação já vai tratada para a unidade de comando. Eu por aqui a única coisa que consigo para já observar é perceber onde é que inicia uma mensagem e onde é que termina essa mesma mensagem. Uma das características que eu devo sempre olhar para um sinal SEND, aliás, à semelhança de muitos sinais, é procurar sempre onde é que está aquilo que nós chamamos a pausa de sincronização, ou seja, o início de uma mensagem. E o que eu consigo perceber é que, ora aqui, à semelhança daqui, eu tenho duas mensagens. Portanto, significa que daqui para trás eu tenho uma mensagem, daqui para a frente inicia-se uma nova mensagem. Tudo o que lá está dentro, todos aqueles bits, zeros ou uns, dominantes ou recessivos, eu já não vou conseguir perceber. Será a unidade que vai, em último caso, pegar nestes bits e vai fazer a conversão e traduzir isto para um valor que nós vemos no equipamento diagnóstico quando vamos consultar o parâmetro da massa de ar. Portanto, por aqui, uma vez mais, a única coisa que eu só tenho que perceber é
se até aqui no caso do medidor de massa de ar analógico eu tinha que ver a velocidade de resposta do sensor e se ele respondia consoante eu acelerava ou não, no caso do Peugeot, se o sinal aumentava ou diminuía a frequência conforme eu acelerava ou não, aqui, como verificado, independentemente do carro estar com a chave ligada, com o motor ao ralentim ou em aceleração, o sinal adquire sempre o mesmo formato. Claro que escondido dentro deste sinal vão vários zeros e uns em posições diferentes, como é óbvio, e isso é que vai traduzir para a unidade qual é, de facto, a quantidade de massa de ar que está a ser medida. No diagnóstico destes sensores, uma vez mais, temos vindo a assistir a sensores que trabalham ou por sinais CAN, têm módulos integrados que comunicam por CAN, ou sensores desta natureza, sinais SENT. Aqui, na realidade, os únicos testes que eu posso e devo fazer é garantir que, de facto, eles estão alimentados e que comunicam. Portanto, eu garantindo que o sensor está alimentado, tanto como positivo como negativo, e se eu tiver esta comunicação, portanto, esta comunicação tem estes padrões, este troço do início da pausa de sincronização, e se não houver aqui ruídos anormais ou mensagens deturpadas, ou curto-circuitos ao positivo ou à massa, se o meu sinal não tiver nada dessas anomalias, em princípio terei mesmo que substituir o sensor quando acompanhado por um código de avaria. Portanto, à semelhança de alguns sensores que também trabalham já com protocolos de multiplexagem, os únicos testes que eu posso e devo fazer é só e apenas confirmar a alimentação e se eles comunicam com o mundo exterior, neste caso a unidade de comando.